Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é a Série B, depois de falar dos rebaixamentos de Ponte Preta, Ituano e Guarani, hora de falar dos acessos de Santos, Mirassol, Sport e Ceará. Então já peço você dar o seu like aqui no vídeo, me seguir para mais conteúdos e se inscrever no canal também. E também dar aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Tá ouvindo um barulho no fundo? É do meu ventilador, porque não é à toa que a bandeira tá balançando aqui atrás. Tá um calor do caramba aqui em Botucatu. E sem condições nenhuma de gravar vídeo sem ventilador, eu já fiz esse erro de querer gravar no calor com o ventilador desligado no caso do som e, nossa, ficar pingando no final do vídeo. Eu aposto que ninguém aqui quer me ver sem camisa também falando sobre futebol, né? Não tem necessidade alguma disso. Mas bora lá falar sobre os 4 acessos, as 4 equipes que vão ser novidades na Série A do ano que vem. Começando justamente pelo campeão, o Santos, que vai carregar consigo a marca de o campeão com menos pontos na história dos pontos corridos da Série B, de 20 clubes. 68, quebrou uma marca que era do Curitiba, anos atrás. E o Santos terminou a Série B só a 4 pontos à frente do quinto colocado. Acho que isso mostra bem. A equipe teve 10 derrotas durante toda a competição. Isso mostra um pouco como foi essa Série B do Santos, como foi uma Série B decepcionante, o poder de investimento. O time que montou mesmo com algumas questões críticas, da expectativa que tinha, e pela obrigação que tinha de conseguir não só um acesso, mas algo melhor. Um Santos que fez a obrigação, que era subir e subir com título, de fato. Mas assim, é um Santos que sobe e a verdade é que não tem muito o que aproveitar para 2025. É aquele acesso que passa a impressão que você precisa mudar muita coisa. Porque é um time que dá para dizer que subiu muito por ter individualmente um time muito superior aos outros. O Guilherme foi muito importante, foi o grande jogador do time individualmente, mas outros jogadores também. O Gabriel Brazão também foi muito importante em vários jogos que o Santos não jogou bem. E ele evitou talvez perca de pontos, no final acabou sendo decisivo. Atuações individuais, por exemplo, do Otero, de outros jogadores aparecendo também de maneira importante, mas assim, é um Santos que termina no 24 tendo pouca coisa para que vale a pena se levar para 2025. Isso é ruim. Acho que o torcedor do Santos esperava conseguir o acesso com muito mais tranquilidade, conseguir o título com mais tranquilidade, e que terminasse o ano 2025 olhando para 2024, olhando para 2025, tendo já um caminho para seguir. Precisando sim reforçar, porque você precisa de mudança para jogar uma Série A, obviamente, ainda mais um clube como o Santos, se não quiser fazer mais um campeonato brigando para não cair. Mas esperava mais coisas, esperava que terminasse 2024, o elenco de 24 para 25 fosse algo que tivesse mais animação nesse sentido. E aí entra o trabalho do Carille, que também não foi assim todo ruim, pô, levou o Santos a uma final de Paulista, o que foi importante também nesse momento de construção, de recuperação da autoestima, de confiança também para a Série B. Mas assim, a competição da Série B do Carille sempre passou a impressão que era um time que poderia jogar muito mais, que era muito dependente do individual. Coletivamente, era um futebol muitas vezes chato de se ver. E até mesmo defensivamente, não foi exatamente o Santos tão seguro assim em diversos momentos, pelo contrário. Um time que em muitos momentos apresentou fragilidades. E o que pô, o cara ele é um cara que se vangloria muito da defesa. Sem contar a insistência de determinados jogadores, a montagem do elenco passa muito pelo Carille. Que é um elenco, o elenco do Santos da Série B tem a cara do Carille, né? É cheio de jogador experiente, medalhão, ele adora isso, e usando pouca base. Acho que um problema nessas coisas, essa falta de legado para 2025 do Santos é justamente uma falta de maior uso da base, de fazer com que os jogadores chegassem para 2025 um pouco mais prontos, sendo mais parte do elenco. Botar Peixemon na direita, Souza na esquerda. O próprio, a questão do Miguelito também foi uma polêmica, mas não só ele, outros jogadores também no meio para frente poderiam ter recebido mais chances. A defesa também. Pô, tô falando também que, nossa, tem super craques na base do Santos, mas que tem jogadores que poderiam ter ganhado muito mais minutos na Série B, que poderiam ter dado os seus primeiros passos no clube, que poderiam ter se desenvolvido e que chegariam para 2025 um status melhor e podendo ser jogadores já de composição de elenco. E diminuindo até mesmo a necessidade do Santos de ir no mercado e contratar 15, 20 jogadores, é o que se fala, né? Montar todo o elenco quase. E mantendo pelo menos uma base mais sólida na Série B, vai na Série A realmente colocar jogadores que sejam titulares que subam o nível do time. E sem contar que a diretoria do Santos não passa confiança alguma também para o torcedor. Em alguns momentos também sendo notícia fora de campo, polêmicas, etc., que também criou um clima ainda pior.
relação elenco-torcida também não foi tão boa em vários momentos. Então é um acesso que é a obrigação, mas em alguns momentos com gosto amargo. O Santos tem pelo menos 2 sequências de 4 jogos sem vencer, sendo que uma delas com o começo do campeonato com 4 derrotas seguidas e a última com 4 jogos sem vencer. Chegou a ter empates com o Guarani e Ponte Preta, que foi rebaixado. Isso mostra o quanto que o time do Santos também foi se arrastando daquele jeito. Depois do acesso, as 2 últimas rodadas também muito melancólicas. A maneira como perde para se reerguer em casa, expondo também muitas fragilidades desse time, do trabalho do Carille, depois da última rodada, as notícias entre um jogo e o outro, questão de premiação, etc. O Santos cumpre a obrigação, foi o campeão, era o que se esperava da equipe, mas uma campanha que teve muito mais dificuldade, muito menos brilho do que se imaginou e do que esse time tinha condições e que não deixa muita coisa em aberto para 2025, né? 2025 é uma incógnita o Santos. Fala-se em Luiz Castro, investimento alto. Cara, Marcelo Teixeira é isso aí. Responsabilidade financeira não é com ele. Vamos ver se mais cedo em si, mais pra frente, se o torcedor do Santos não vai pagar o pato novamente no time sofrendo, como viu no passado e viu ele jogando na Série B nesse ano. Hora de falar sobre o Mirassol, que é um acesso muito legal, eu sou um fã de futebol paulista, e ver o Mirassol chegando na Série A é uma baita de uma história, no ano do seu centenário, e muito fruto do bom trabalho dos últimos anos, especialmente pós-venda do Luiz Araújo, como o time se estruturou. Já tem vídeo, já falei disso aí no canal, tem várias reportagens, como o time construiu um CT, melhorou sua estrutura, passou a investir muito mais na base, e que isso foi trazendo resultados também no profissional. É um time que dá maior tranquilidade aos jogadores, também para treinadores. É um time que não tem um histórico de ser uma equipe que demite técnico adoidado, pelo contrário, os técnicos do Mirassol têm uma duração acima da média, e isso também é muito importante para o trabalho ser desenvolvido, mesmo em momentos ruins. A primeira reação é de tentar manter, de tentar reação, tentar correção, ao invés de só demitir. E é muito legal ver trabalhos pautados pelo profissionalismo, que são feitos de maneira profissional, sendo recompensados desse jeito. É uma equipe que cresceu muito nos últimos anos e cresceu de maneira merecida. E para quem acompanha um pouco, não surpreende tanto assim. É óbvio que estava lá na Série D e tudo mais, pensasse que chegaria tão rápido na Série A, realmente é surpreendente. Mas até comentava com amigos, era um time que, pelo projeto, que se mantesse, ia bater, ia brigar pelo menos o acesso rápido. Chegou na Série B, chegou com tudo e conquista esse acesso. E um time que teve uma defesa muito forte, o trabalho do Mozart, que infelizmente saiu Curitiba já, foi muito bom nesse sentido. O Mirassol termina o Paulista como um time que tinha qualidade ofensiva, mas que faltava equilíbrio na defesa, um time em uns momentos muito inseguro defensivamente. Faltava esse equilíbrio. O Neto Moura se firmando como primeiro volante muito importante para isso também. Os reforços na janela, a chegada do Yuri Castilho, um cara decisivo também na Série B. E Alex Muralha também é um personagem importante de campo, porque é um cara que já teve momentos bem ruins, e final de passagem do Flamengo, virou meme, etc. E deu uma volta por cima agora na carreira, sendo o goleiro menos vazado da Série B, 22 jogos sem tomar gols. Algo impressionante. O Mirassol teve a melhor defesa na Série B também muito por causa do Muralha. Não só o sistema inteiro, mas ele também foi muito importante em vários jogos. E um acesso merecido de um clube que vem se profissionalizando cada vez mais. E é sempre bom legal ver trabalhos bem feitos sendo recompensados. Que isso sirva de exemplo e incentivo para outras equipes também fazer isso. Independente se o Mirassol for ficar ou não na Série A, se for cair logo de cara, eu acho que é um time que vem se desenvolvendo de uma maneira muito mais saudável. Se você comparar outros times paulistas do interior ou não, que chegaram e bater uma Série A, o Mirassol, isso vale para o Novo Horizontino também, são projetos muito mais saudáveis, são projetos muito mais responsáveis, que passam uma ideia, que vão conseguir se manter nessa pirâmide Série A, Série B, Série C por mais tempo do que outros times conseguiram. E é muito legal ver isso sendo recompensado. Como falei, é um time que defensivamente era inseguro no Paulista, apesar de criar bastante no ataque. A Série B corrigiu isso, tornou uma solidez muito grande defensiva e soube crescer na hora certa. Isso vale inclusive para os outros dois também que eu vou citar, mas o Mirassol, a reta final do Mirassol foi muito forte. O Novo Horizontino acabou ficando fora, foi dos 4, foi quem teve a pior reta final, foi quem deu mais mole na reta final. O Mirassol fez um campeonato ali sempre ali na parte de cima, mas na hora decisiva deu a arrancada que precisava, emplacando sequência de resultados, como o melhor mandante da Série B, soube fazer do seu estádio, do seu caldeirão,
independente de média de público, e merecido. Vamos ver como vai ser essa montagem de elenco visando o 2025, mas não se surpreenda se o Mirassol permanecer, hein? Vamos ver quem vai ser o técnico também, passar por isso. Mas, assim, muito legal, como fã de futebol paulista, como fã de futebol profissional, também é muito bom ver um trabalho desse sendo recompensado. O terceiro acesso, os últimos dois acessos, entrou naquela conta que, como é bom também ver times de camisa jogando uma Série A brasileira, é sempre legal ver grandes camisas voltando, participando, grandes torcidas apaixonadas, vale para Sport Ceará. O Sport sempre chegou a saber com o status ser um dos grandes favoritos ao acesso, o investimento que fez na temporada, até por isso tinha meio que a obrigação de subir de qualquer jeito. Poderia ter tido uma vida mais fácil, sofreu mais do que deveria. Muito também pela escolha do Guto Ferreira, sai o Mariano Sosso, traz o Guto, foi uma escolha completamente errada. Porém, a diretoria teve ali, foi lá e fez a mudança certa. Fez a mudança, não ficou apostando muito em algo que não estava dando certo. Parece ter aprendido um pouco os erros do ano passado, que culminaram no Sport não conquistando o acesso em 23. E parece ter aprendido um pouco de um time que investiu para conquistar o acesso, sempre foi tratado como um dos favoritos. Poderia ter tido vida mais fácil também, mas no fim a chegada do Pepa fez muito bem. Foi uma aposta, um cara que eu até imaginava poderia ser uma opção até para time de Série A. O diretor do esporte pensou um pouco fora da casinha, foi muito bem na contratação dele e o time também deu uma arrancada na reta final, teve seus tropeços. Em determinado momento até parecia que não ia dar, depois da derrota do Operário, em casa, tropeço em casa na reta final Ilha do Retiro. Mas o time conseguiu, na sequência, aquela goleada contra a Ponte Preta, parece ter dado o gás que faltava para o esporte conquistar esse acesso. E vem com vitória sobre o Santos. Vale destacar o Lucas Lima jogando muita bola. É um cara cada vez mais identificado com o esporte. Já tinha tido uma passagem muito boa há anos atrás, antes até mesmo do Santos, né? Já era jogador do Santos, ele passou muito bem pelo esporte, número estado, e foi decisivo, né? Veio das assistências da Série B, a reta final dele é muito boa. O Paleta, ex-Corinthians, o Bernardo também aparecendo bem. Outros jogadores, o esporte foi bem na janela, foi bem esses estrangeiros que trouxe, Tito Ortiz, entre outros. Aí vale citar também a influência do Mariano Souza no início da temporada, na montagem desse elenco, mesmo que ele não tenha sido demitido no meio dela, a montagem passou muito por ele e isso deu frutos. Kaique França, sendo um ótimo goleiro, é um goleiro que para mim já de nível de Série A e muito importante também nessa campanha. E é um esporte que tinha time para acesso e conseguiu isso. Vamos ver como vai ser esse salto para a Série A para o esporte, os reforços, como vai ser esse planejamento, como vai ser a manutenção dos jogadores. Acho que tem vários jogadores do esporte que podem e devem se manter, porque se não vão ser titulares, tem condição de compor bem um elenco, ser boas opções de banco. Gustavo Coutinho, que está finalmente jogando uma Série A, já vem merecendo, já vem fazendo boa Série B, já tinha feito no ano passado uma boa Série B pela Atlético Goianiense, agora pelo esporte também, fazendo seus golzinhos. Mas é um esporte que tinha time para acesso, né? Já se imaginava isso e conseguiu esse acesso. A chegada do Pepa foi muito importante. A Série B também tem isso, né? De saber o momento exato de trocar de técnico. Apostou no Guto Ferreira, não ficou dando 12, 13 jogos para testar. Viu que não dava certo, mudou logo de cara. E a Série B pede isso. Um acesso faz tanta diferença. Um time que investiu tanto não podia se dar o luxo de ficar dar ou não certo. Se não começou certo, infelizmente tinha que trocar. Trocou e trocou certo. E foi premiado com um acesso do torcedor do esporte. Que volta a Série B, o time já vem batendo na trave desde que caiu da última vez. Agora finalmente aprendeu com os erros e conseguiu esse acesso. E o último, o acesso mais emocionante, mais surpreendente, é o do Ceará. Tudo bem que é um time que poder de investimento, era um poder de investimento para brigar pelo acesso, mas o começo de Série B do Ceará não foi bom, o time tomando transfer ban. Se eu falei do Mirassol como exemplo de gestão do Ceará, ao contrário, não foi nada exemplar. O time tomando transfer ban e etc. Ali no meio de tabela, parecia que não ia nem sequer brigar pelo acesso, que era bem decepcionante para o time que tem, para a expectativa que tem sobre. E querendo ou não, sempre tem a sombra do Fortaleza lutando com o título brasileiro, que dá ainda mais pressão para o Ceará conseguir logo esse acesso e sair da segunda divisão e tudo mais. E aí é chegado o Léo Condé. O Léo Condé, se o Pepa foi um grande nome do esporte na cada, o que o Léo Condé faz no Ceará é sensacional. A maneira como ele potencializa ainda mais Eric Puga e Saulo Mineiro, os dois também carregando o time, o Aivon aparecendo no meio também, vai citar. Mas o que os dois jogam e decidem jogos é impressionante.
E o Ceará foi isso, uma arrancada incrível, uma sequência de jogos sem perder, vencendo. Os jogos que perdeu, no segundo desde a chegada da Condé, foram jogos que não tão surpreendentes. Pô, perdeu pro Sport na ilha, perdeu pro Santos. São resultados que, cara, fazem parte. Mas assim, o time tinha que vencer e venceu. Venceu fora de casa, venceu em casa, foi trazendo cada vez mais torcedor junto de si. E a torcida do Ceará foi fundamental nessa arrancada, a maneira como abraçou o time. Mesmo ainda, não é que esperou realmente brigar, estar na briga para aí sim abraçar, não. Abraçou antes disso. Começou a abraçar antes disso, levando ótimos públicos para o Castelão. Notou o Ceará ter a melhor média de público da Série B. E isso apoio foi fundamental para ajudar o time, para empurrar, porque sem ele não conseguiria, mesmo com um bom trabalho da Condé. Esse apoio da torcida, no caso do Ceará, foi muito importante para fazer também os jogadores acreditarem que era possível. E conforme o time foi ganhando, os tropeços, etc., foi ficando cada vez. E a gente está falando de, especialmente Ceará e Mirassol, Sport também. Mas são dois times que fizeram uma reta final de Série B muito, mas muito forte mesmo. E isso foi decisivo, ainda mais quando você tinha um Novo Horizontino que deu seus tropeços, que deixou a briga muito mais viva. O Novo Horizontino tinha condição de subir com mais tranquilidade. Parecia que ia acontecer isso, mas começou a tropeçar e o Ceará vem numa arrancada incrível que criou também a grande papel da torcida. Dos quatro, é o que menos me passa confiança para ser Brasileirão, por toda a questão de gestão, etc. E é um time que, dos quatro, é mais, sinceramente, é o que menos passa confiança. Mas tem esse fator torcida, esse fator em casa, mostrou ser muito forte. Eu acho que vai ser usado no ano que vem, 2025, para ser no Brasileirão. Mas é legal ver o Ceará de volta, é legal poder ver 5 nordestinos jogando uma Série A de pontos corridos, isso é algo inédito, algo histórico. Então, são os acessos legais, cada um tem suas histórias. O Santos pela volta de um gigante, o Mirassol pela coroação de um trabalho muito bem feito de anos, e Sport Ceará a volta de duas camisas muito pesadas do futebol brasileiro, duas torcidas apaixonadas, e isso abrilhanta ainda mais o campeonato. Mas esses, pessoal, essas são minhas opiniões sobre os acessos da Série B. Espaço é livre nos comentários para você deixar a sua, se você concorda ou discorda. Também não esqueça de dar like aqui no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. Dá aquela força para quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.